Oi, gente! Vamos lá iniciar mais uma aula agora de biologia e a gente vai entrar num assunto novo que é o reino vegetal, certo? O reino das plantas, classificado dentro do reino vegetal ou do reino plantae. Tá? Então, esse grupo específico de seres vivos que a gente vai começar a conhecer um pouquinho melhor agora. As plantas, né, são conhecidas do nosso dia a dia por a gente circular por praças, por ruas, por termos elas em casa, mas sobretudo porque nós as utilizamos como fonte de alimento, né? Então, quando a gente come macaxeira, tomate, banana, laranja, todos esses são exemplares de plantas, né? Então, elas estão presentes no nosso dia a dia de diferentes formas, seja decorando os ambientes, seja servindo para a nossa alimentação, mas sobretudo quando elas fornecem oxigênio para a nossa respiração, né? Isso também é uma outra coisa extremamente importante que as plantas fazem pelo meio ambiente e pelos seres vivos. As plantas, elas são seres eucariontes, ou seja, são seres em que suas células apresentam um núcleo verdadeiro, tá? Esse núcleo é verdadeiro e ele é individualizado. As plantas também são seres multicelulares ou pluricelulares, ou seja, porque são seres que são formados por várias células. Também são conhecidas por serem autótrofas, ou seja, produzem o próprio alimento. E o que é produzir esse próprio alimento? É produzir glicose, produzir carboidrato, através de uma reação bastante conhecida que é a fotossíntese, né? Que é uma reação que promove a conversão de energia luminosa em energia química para a formação de glicose. E essa glicose é justamente o alimento das plantas. Essa reação de fotossíntese, além de promover a produção de glicose, de carboidrato, ela também promove a formação do gás oxigênio, que é liberado na atmosfera e é utilizado por todos os seres vivos aeróbios, né, para poder respirar. Então vejam a importância das plantas para a manutenção da vida de todos os seres vivos. Fornecem alimento e também fornecem oxigênio. Como eu falei, são seres que fornecem alimento, também são muito utilizadas na produção de medicamentos, sejam eles medicamentos fitoterápicos ou então a partir da descoberta de várias substâncias que nós utilizamos no dia a dia como médico ou como remédio, tá? Foram descobertas através de plantas, porque foram elas que produziram, que sintetizaram. Também são utilizadas para a fabricação de cosméticos e também de combustíveis, como é o caso da cana-de-açúcar, onde a partir dela é produzido o etanol, que é o álcool combustível que nós utilizamos e compramos em postos de gasolina. As plantas, elas são classificadas em 4 grupos. No grupo das briófitas, das pteridófitas, das gimnospermas e angiospermas. Então, são 4 grupos de plantas diferentes que a gente vai conhecer cada um deles a partir de agora. Nessa aula especificamente, a gente vai aprender sobre as briófitas e as pteridófitas. Numa aula seguinte, a gente vai aprender sobre as gimnospermas e as angiospermas. O primeiro grupo é o grupo das briófitas, né? O nome briófita, brio significa musgo e fito significa planta. Então, literalmente, significam plantas musgo. Mas o que é musgo? Musgo, minha gente, é aquele lodo que a gente vê no nosso dia a dia sobre pedra, sobre cascas de árvores, na calçada, quando o período está chovendo bastante. Então a gente vê aquele tapete verde, como vocês podem ver ilustrados aqui nessa figura, tá? Um tapete verde bem fininho que é formado sobre pedra, casca de árvore, calçada, né? E quando está molhado, o que é que acontece? Fica bastante escorregadio. Então, esse musgo é o que a gente chama de lodo. E esse lodo nada mais é do que plantas bem pequenas, como nós podemos ver aqui nessas duas figuras. Se a gente desse um zoom nesse lodo, o que a gente conseguiria ver são essas plantas bem pequenininhas, tá? Então, as briófitas são conhecidas como lodo e são plantas bem pequenas, bastante pequenas e diminutas. Então, como eu falei,
São plantas bem pequenas, né, que formam esse tapete. Aqui temos várias, temos milhares de briófitas, milhares de musgos vivendo aqui nessa parede, tá? São plantas que não apresentam sistemas especializados de condução de água e de seiva, né? E por elas não apresentarem vasos para transportar a água e a seiva no interior do seu corpo, elas são ditas como plantas avasculares, porque não têm sistema de vasos condutores. O transporte dessas substâncias, ou seja, da água que elas absorvem, por elas não terem um sistema de vasos, ele é transmitido de célula a célula, tá? A água é passada por osmose de célula a célula. Elas vão ter preferência de habitar, de morar em locais bastante úmidos e sombreados, tá? Elas adoram umidade. Quanto mais úmido, mais molhado o ambiente, mais agradável para elas, porque elas dependem diretamente da água para se reproduzir, como a gente vai ver posteriormente. Uma outra questão das briófitas é que elas são consideradas como plantas pioneiras na colonização de ambientes. O que isso significa dizer? Significa dizer que num ambiente que ainda não foi habitado, que não está sendo habitado, elas são as primeiras a chegarem naquele ambiente e começarem a sobreviver ali, certo? São conhecidas também por absorverem gás carbônico, né? Porque assim como são plantas, elas fazem fotossíntese e a fotossíntese depende diretamente da absorção de gás carbônico. São utilizadas também como combustíveis e como substratos. E se a gente olhar uma briófita de perto, o que é que a gente observa? Esse é o corpo, é a estrutura de uma briófita, de um lodo, tá? Se a gente olhar bem de pertinho, se a gente olhasse numa lupa, era essa estrutura aqui que a gente ia ver. E essa estrutura, ela é dividida em partes, especificamente em duas partes. O que é que a gente pode perceber? Essa parte aqui de baixo a gente chama de gametófito, porque esta parte ela é responsável pela produção de gametas para a reprodução dessas plantas. Por isso que é gametófito. Fito significa planta, gameto, planta que produz gameta, certo? Fito, planta que produz gameta. Na parte superior, a gente chama essa parte superior aqui de esporófito, porque é a parte da planta que produz esporos. Então, fito é planta, esporo, esporos. Planta que produz esporos. Aqui, planta que produz gametas, ok? Então, vamos aprender agora mais outros nomes de cada uma dessas partes. Aqui na parte de baixo, como vocês podem ver, parecem umas raízes, né? Lembram raízes, que são estruturas de fixação dessas plantas, que nós não chamamos de raízes, mas chamamos sim de rizóides. Acima do rizóide, a gente tem um pequeno caule, uma pequena haste, que a gente chama de cauloide. Fixado no cauloide, a gente tem pequenas folhas, são folhas diminutas que a gente chama de filóide. O sufixo oide, ele significa pequeno. Então, rizóide é uma raiz pequena, cauloide é um caule pequeno e o filóide é uma folha pequena, fazendo menção ao fato dela ter estruturas como raiz, caule e folha diminutas. Então, esse nome é o nome que a gente usa para as briófitas. Na parte do esporófito, a gente tem uma haste bem longa, que na sua ponta ela sustenta uma cápsula, que é como se fosse uma urna que guarda os esporos, ok? Esporos são estruturas reprodutivas, assim como os gametas que estão aqui, ó, guardados na parte de cima do cauloide. E como se dá a reprodução das briófitas? Ó, a gente tem aqui essa briófita que a gente acabou de conhecer, e ela tem duas fases de vida, o gametófito, que é a parte de baixo, que produz gametas, e o esporófito, que é a parte de cima, que produz esporos. Essas duas partes, elas também têm uma diferença em relação ao tempo de vida que elas têm. A fase duradoura, que vai durar muito mais tempo na vida dessa briófita, é o gametófito. O esporófito é uma fase de vida passageira. Ele vai se desenvolver, vai produzir a cápsula, que a gente vê aqui. A cápsula, quando ela estiver madura, ela se abre e os esporos saem dela. Quando isso acontecer, essa haste e cápsula, ela morre e murcha e deixa de existir.
Então, ela só existe apenas para a produção de esporos. Depois que ela não vai mais se reproduzir, ela murcha, tá? Então, ela é temporária. Esses esporos, quando são eliminados, eles são levados pela água, certo? Caem no solo e quando caem no solo, eles vão desenvolver uma outra briófita, especificamente a parte gametofítica, que é essa parte aqui de baixo da briófita. Então, ela cai no chão, germina, se desenvolve. Podem ter gametófitos masculinos e femininos. No masculino, a gente vai ter o gametângio, que é o local onde se produz os gametas masculinos, que a gente chama de anterídeo. E no feminino, que é uma planta feminina, a gente vai ter o arquegônio, que é onde haverá a produção do gameta feminino, que é a oosfera. Então, por eles viverem em ambientes extremamente úmidos, que chovem bastante, a água vai levar os anterozoides, que são os gametas masculinos produzidos dentro do anterídeo, até o arquegônio. Quando eles chegarem no arquegônio, eles vão penetrar no arquegônio até encontrar a oosfera e vão fecundar a oosfera. Então, veio do gametófito masculino, trazido pela água, para o gametófito feminino, o anterozoide, que vai fecundar a oosfera. Quando fecunda, ocorre a formação de um embrião, certo? Que está ocorrendo aqui, ó, nessa parte aqui de cima. Quando ocorre a formação do embrião, o embrião se desenvolve agora na parte esporofítica. Então, este embrião dá origem à parte do esporófito e o esporo que o esporófito produz dá origem à parte de baixo, que é a parte gametofítica. Isso a gente também chama de alternância de gerações, porque existem duas gerações dentro das plantas, tá? Uma fase duradoura, que no caso da briófita é o gametófito, e uma fase passageira, temporária, que é a parte do esporófito, onde uma dá origem à outra. Uma outra coisa importante de salientar é que o esporófito, ele é dependente, ou seja, ele nasce sobre e depende totalmente, nutricionalmente falando, do gametófito, tá? Eles vivem juntos, vivem coladinhos um com o outro. O próximo grupo que a gente vai conhecer é o grupo das pteridófitas, que também tem um significado. Ptérido significa feto, fita, planta, planta feto. Por quê? Eu vou explicar mais lá na frente, tá? Porque as pteridófitas, ela tem uma estrutura que parece um feto todo enroladinho, tá? Por isso que ela é chamada com esse nome. Os representantes dentro das pteridófitas que nós temos são as samambaias, que são essas plantas daqui bastante utilizadas em decoração de jardins, de casa. A samambaia também, que é uma planta ornamental. A samambaia, perdão, desse lado aqui esquerdo. A avenca, do lado direito, que também é usado bastante como ornamental. E a salvinha, que é uma pteridófita aquática, a gente encontra bastante ela em tanques de peixes, com criação de peixes, entre outros. Então, ela é uma pteridófita aquática, porque ela vive na água. Já a samambaia e a avenca são pteridófitas terrestres. As características das pteridófitas são bastante utilizadas como plantas ornamentais, ou seja, são plantas que são utilizadas para decoração de jardins, de casas, de apartamentos. Elas são plantas bem maiores do que as briófitas, certo? Do que os musgos, são bem maiores. Em relação às briófitas, tem a diferença de terem vasos condutores para transporte de água e de seiva, então elas são chamadas de plantas vasculares, ok? Elas já têm estruturas especializadas para ocorrer a movimentação da água e da seiva no interior do seu corpo. Apresentam as partes, que são a parte do caule, que a gente chama de rizoma, folha e raiz, e são bastante utilizadas, além de ornamental, como combustíveis e também como plantas fitorremediadoras. O que são plantas fitorremediadoras? São plantas que são utilizadas para retirar substâncias tóxicas do solo. Então, se tiver um solo com toxinas, a gente planta essas plantas e elas conseguem extrair, limpar o solo, limpar a areia, né, limpar o chão, remover essas substâncias tóxicas do solo. Isso é o que é ser uma planta fitorremediadora.
Então, aqui a gente tem, ó, que algumas pteridófitas, algumas raízes de pteridófitas são utilizadas para fazer vasos, que a gente chama de vasos de chachim, certo? Aqui, ó, uma pteridófita utilizada como ornamental, como decoração. E temos também essa estruturazinha que eu falei para vocês, que se forma na ponta da folha de uma pteridófita, que a gente chama de báculo, que parece um feto todo enroladinho. Por parecer um feto enrolado, acabou se batizando o nome desse grupo de pteridófita. Pteridó de feto, fito de planta. E quais são as estruturas que a gente vê nas pteridófitas? Ó, elas vão apresentar raízes, vão apresentar um caule que a gente chama de rizoma, e esse caule ele é subterrâneo, ele fica guardado no solo e dele brotam folhas, né? Que as folhas, no caso das pteridófitas, a gente chama também com o nome de fronde. Abaixo das folhas, a gente tem vários pontinhos marrons que recebem o nome de soros, como vocês podem ver, que são a parte reprodutiva dessa planta, ok? Antes da folha se tornar uma folha adulta, ela nasceu dessa maneira, ó, toda enroladinha. E quando ela está toda enroladinha, que é uma folha jovem ainda, e com o tempo ela vai se abrindo, a gente chama de báculo. Os soros são a parte reprodutiva, como a gente pode ver aqui nessa venca, e como pode ver também na samambaia. Quando ela está com os pontinhos marrons embaixo da folha, significa que ela está produzindo esporos e que ela vai poder se reproduzir. A reprodução dessas plantas é bastante semelhante ao que a gente viu das briófitas, né? Então, aqui eu tenho uma samambaia. E essa parte da samambaia, né? A gente também tem duas fases de vida, como a gente viu na briófita. Nós temos o esporófito, que é essa parte da samambaia que a gente conhece. E nós temos o gametófito, que a gente, no caso da pteridófita, chamamos de prótalo, ok? Então, o que é que vai acontecer? Quando o esporófito, a samambaia, tiver com as folhas férteis, ou seja, as folhas com os soros, com os pontinhos marrons, dentro de cada soro a gente tem outras estruturas menores chamadas de esporângio, que nelas estão guardados os esporos. Os esporângios, quando estão maduros, se rompem, liberam os esporos, e esses esporos eles são haploides, ou seja, eles só carregam metade do número de cromossomos dessa planta, caem no solo, certo? E germinam. Quando germinam, eles formam a segunda forma de vida das pteridófitas, que é o gametófito, tá? Esse gametófito também é haploide, ok? E ele forma o prótalo, que é essa estrutura que parece um coração. É muito difícil a gente ver na natureza, mas ela existe. E nela existem duas estruturas que vão produzir gametas, tá? Ela é hermafrodita, certo? Então, vai ter a parte masculina e feminina dentro da mesma planta. A parte masculina, a gente já conhece o nome, a gente chama de anterídeo, que é onde produz o gameta masculino, que é o anterozoide. A parte feminina se chama arquegônio, que é onde vai produzir o óvulo. Essas plantas também vivem em locais relativamente úmidos. Então, quando chove, o que é que acontece? A água, as gotas de água, levam o anterozoide até o óvulo, que penetra o arquegônio, fecunda o óvulo, formando um embrião. E esse embrião se desenvolve numa outra planta, que é justamente o esporófito. Então, ele vai se desenvolver e vai formar o esporófito, ok? E assim o ciclo de vida se fecha. O esporófito, que é a samambaia, produz esporos que se desenvolvem no prótalo. O prótalo é o gametófito, porque ele produz gameta, o gameta masculino e feminino. Eles se encontram no processo de fecundação com o auxílio da água, né, com o transporte feito pela água, formam o ovo ou zigoto, né, consequentemente um embrião, e esse embrião se desenvolve formando um novo esporófito. Quando o esporófito ele se desenvolve, que é a samambaia que a gente conhece, o prótalo ele se desintegra e morre. Então, qual é a observação que a gente faz aqui comparando com as briófitas? Primeiro ponto. As duas fases de vida das pteridófitas são independentes, tá? Elas vivem separadas, cada uma é uma fase de vida diferente e vivem separadas, elas não vivem coladinhas, juntas entre si, como a gente viu com as briófitas, ok? Isso é um primeiro ponto.
Quando ocorre a formação do ovozigoto, o esporófito desenvolvido, ele é diploide, ok? Enquanto que o prótalo, ele é haploide. E uma outra coisa em relação ao tempo de vida, a duração do tempo de vida. Nesse caso aqui, o esporófito, ele é duradouro, dura muito mais tempo, enquanto que o prótalo, que é o gametófito, ele tem um tempo de vida passageiro. Ele só vai existir até ele ser fecundado e formar o esporófito. Quando ele formar, ele se desintegra, morre, deixa de existir, então ele é passageiro. O gametófito é passageiro, o esporófito é duradouro. O contrário acontece nas briófitas. Nas briófitas, o esporófito é passageiro e o gametófito é duradouro. Essas são algumas diferenças em relação às briófitas e pteridófitas, que é super importante vocês saberem. Ok? Espero que tenha ficado claro esse assunto para vocês e desejo bons estudos.